92. Se você é fã de quadrinhos e ainda não conhece o canal, então se inscreve para ficar por dentro de tudo que a gente fala sobre o mundo dos quadrinhos. Hoje, em homenagem ao Dia dos Pais, eu trouxe meu pai aqui. É o pai dele, o Antônio. Não confunda. Não é o Superman velhinho, sou eu. Pra falar o que ele acha, o que ele pensa. E se não fosse meu pai, eu não Ele teria... também não traria aqui, não. Eu também. Ele não teria tido esse canal, não teria me interessado por quadrinhos nem nada. Então, Ele pegou meus quadrinhos todos. então vamos lá. Pai, fala um pouquinho de você, por que você começou a ler quadrinhos, o que te chamou a atenção. Não, eu não sei, eu acho que ler quadrinhos vamos dizer assim, é mais fácil do que o livro. O livro, a imaginação tem, mas é um pouco cansativo. Infelizmente, na época que comecei a ler quadrinhos, o quadrinho era tipo uma coisa errada. O pessoal, pelo contrário, desincentivava. Mas também não incentivava os livros, quer dizer, ficava difícil a coisa. Eu já li livros, já li quadrinhos, eu acho que todo mundo tem que ler os dois. Que não adianta você só focar nas imagens e largar para lá a imaginação. Que livro você usa muito mais imaginação. Já disseram que a maior tela de fantasia é o livro, onde você pode imaginar coisas que nem na tela do cinema você vai ver, não tem como. Porque cada mundo de um livro ou cada mundo de um gibi é seu particular. Não sei, eu acho que foi mais fácil ver os quadrinhos do que enveredar por outra coisa, apesar de que eu também sou idiota. Gosto muito de cinema e TV. Mas você acha que naquela época, quando você começou a ler quadrinhos, o mercado assim, era bem menor, né? Não, muito difícil. Tanto que a Ebal não progrediu. A Ebal foi exterminada por conta de N fatores, inclusive não só a falta de divulgação, mas foi desincentivado a leitura de quadrinhos. Para falar a verdade, no Brasil, cultura é desincentivada. Você não consegue formar muitas pessoas interessadas nas artes, porque o interessante para a maior parte do Brasil é que não tenha pessoas que pensem. Então, cultura é uma coisa muito ruim. Na minha época já era ditadura e o quadrinho era além de ser proscrito, era dado como uma coisa só para criança. Visto que até quadrinho erótico era aprovado. Quadrinho erótico o cara não viu o que era. E quadrinho? Quadrinho era coisa de criança. E aí, desenho animado, pornográfico, passava também, porque o cara não tinha o trabalho de ver o que era. Pra ele, tudo era coisa de criança. Desenho, se alguém desenha, vai interpretar. Desenho animado, quadrinhos. E aí o que acontece é que havia também um movimento dos professores e de todo mundo para desmerecer os quadrinhos, que na verdade são duas artes juntas, na verdade até três. A literatura, o desenho, né, as artes de desenho e também a filosofia, tudo junto numa obra só, porque não é qualquer um que desenha uma página de quadrinhos por dia, não é qualquer um que vai bolar a história inteira para você fazer 80 páginas, 60 páginas. Pois é, né? Porque muitas das vezes, geralmente os quadrinhos têm aí por volta de umas 25 páginas, então o artista ele acaba tendo que desenhar uma página por dia. Eu acho que eu já li alguma coisa sobre isso. Não, mas tem gente que faz 2 páginas, mas é muito difícil. Porque, além de tudo, o cara desenha e ainda tem que sair pro arte finalista, e o colorista, e a diagramação, e colocar tudo isso numa paginazinha pequenininha.
Verdade, que eu gosto dos formatinhos, não dos formatão. E outra Formato coisa, americano, nem pensar. outra coisa que eu ia perguntar é que naquela época o material era bem diferente do material hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem aquele formato americano que é mais próximo do original mesmo. Não, mas na verdade, antes da minha época, quando eu comecei a ler gibi, já era o formato americano. Só que não nesse formato, quer dizer, é em termos, porque o formato americano é uma parte da história por gibi. E aqui no Brasil sempre teve a junção de várias histórias para poder ser vendável. E quando eu comecei, a capa era dura, igual ao americano, ou até melhor que o americano, porque a capa era dura, era também grande. E aí depois a Ebal lançou o formatinho, que aí era mais prático de carregar, podia ser até os desenhos menores. Mas era muito mais fácil de você transportar e você guardar. Hoje em dia, esse volume enorme, o pessoal pode até achar mais legal, que dá para ver melhores figuras, mas eu também gosto mais das histórias. Mas assim, na época que tinha um formatinho, grande parte das vezes a Abril, por exemplo, acho que talvez a Ebal também fizesse isso, elas acabavam editando, eles cortavam alguma imagem, elas editavam Não, dificilmente. Você não acha que perdiam? Não, dificilmente. Eu lembro das histórias e eu já vi depois versão americana e bate igual. Não. Ainda mais porque a Ebal, agora não vê a memória o nome do presidente da Ebal, ele era fanático pelas histórias em quadrinhos, ele trouxe as histórias em quadrinhos, então o maior interesse dele era manter fidelidade, ele diminuiu o tamanho para economizar e poder continuar, porque já estava caindo as vendas. O Brasil não é um grande mercado de gibi. O gibi, que na verdade não é nem gibi, é HQ, gibi é aqui no Brasil por conta de uma história, um gibi, né, que tinha o nome de gibi, um quadrinho que tinha o nome de gibi. Tinha uma revista chamada Gibi. Que era com desenhos nacionais. E esse era mais infantil. Agora, o cara da Ebal é que trouxe todo essas histórias mais para adulto, só que aqui é desvirtualizada. A pessoa cresce e acha que aquilo ali já era. Pelo contrário, eu acho que é muito violento até, eu acho que o gibi não deveria ser dado a crianças com pouca idade, que desvirtuar. Tem coisas sérias. Nos gibis tem coisas muito sérias, são tratados assuntos sérios, como nas novelas também são tratadas coisas sérias, que a pessoa acha que é só um folhetim, uma coisa boba. Mas tem até alguns quadrinhos que eles são proibidos para menores de 18 anos. Tem não, mas o quadrinho de super-heróis deveria ter uma idade mínima. O pessoal aí que acha que é infantil, não é. Trata, o cara é mutilado, o cara a traição, alguns aspectos sexuais. Então, não deveria ser assim, direto para todo mundo. Só que são consideradas coisas infantis e o Brasil é meio... Mas você não acha que de lá pra cá teve pelo menos algum nível de amadurecimento das pessoas de achar que não é uma mídia só para criança? Porque eu acho que as pessoas... Na verdade, o adulto mesmo, por exemplo, eu sou tarado, você acabou também gostando do gibi, eu sou tarado por gibi, mas você acabou gostando por minha influência. Você é adulto, mas você continua tendo o gosto pelo gibi por minha causa. Só que outros pais sempre mostraram aos filhos que aquilo não é nada, que aquilo é uma brincadeira, é uma bobeira, e não vê o que há por trás de tudo, que na verdade é um mercado, é arte, é tudo junto. E a pessoa considera coisa só para a infância.
Aí o cara vai lá, bota o filho de Superman, bota, pô, mas não vê o drama do cara. Já imaginou se a gente diminuísse o tamanho e colocasse o cara, o país dele foi explodido, foi detonado, tipo o que está acontecendo agora nos países, no Oriente Médio. Aí o cara acabou o país dele, ele é mandado sozinho para um outro país onde ele não sabe falar a língua, onde ele tem que se virar, por aí. E aí o que acontece? As pessoas não veem o drama, veem só fantasia e tal, mas na verdade mostra até o tipo de sociedade que é nos Estados Unidos, que é da onde vem a maior parte das histórias em quadrinhos. Então a pessoa não vê o trabalho que todo mundo tem para a produção disso. E você acha que o mercado de lá pra cá, de quando você começou a ler, ele melhorou, ele aumentou, diminuiu? Eu acho que a divulgação melhorou, mas o mercado continua o mesmo. Muitas das pessoas que gostavam de ler gibi da minha idade, hoje em dia só lembram como se fosse uma fantasia, como se fosse uma coisa só de criança mesmo. Não, porque não teve incentivo, não teve. E aí o que acontece? Os pais dele não gostavam e ele acabou largando pra lá. E toda vez que fala, eu lembro, sabe, saudosista, mas eu lia muito. E aí são poucos. Eu tenho amigos que ainda são idiotas e são fanáticos, tarados por gibi, mas não. São normalmente nerds mesmo. E você acha que por conta ultimamente de uns 5, 10 anos pra cá, quando começou esse boom de quadrinhos no cinema, de um monte de filme de X-Men, Vingadores, Superman, isso contribuiu? Não, deu um fôlego pros personagens, mas dentro do gibi eu acho que não alterou muito não. Mas deu um fôlego, porque muita gente foi largando de lado, mas o comércio mantém os símbolos. Tem que ter dinheiro, né? Meio mal. Esforçam a barra, mas de verdade mesmo, se não fosse o comércio a manter os símbolos, já teria até estagnado e desaparecido. Essa semana eu li uma notícia falando que parece que o lucro de quadrinhos nos Estados Unidos no último ano, alguma coisa assim, foi de 1 bilhão, alguma coisa assim. O que, por exemplo, perto de desses filmes que eles fazem, o lucro é muito menor do que um único filme. Com certeza. Você acha que corre um risco de acabar? Só não vai acabar porque o setor de filme vai querer manter aquilo como uma tradição. Não que continue dando lucro, apesar de que continua dando dinheiro para seus desenhistas, seus roteiristas, e fama. E até porque os desenhistas nem tanto, mas os roteiristas são velhão, né? Tem uma leva nova. Roteirista, os roteiristas, a maior parte dos roteiristas são da minha geração, uma anterior. Porque veio de lá dos Estados Unidos, que a época de ouro foi antes da Segunda Guerra Mundial. A Era de Ouro foi quando surgiu o Superman. Então, aí, e os roteiristas são ainda desse tempo, pô. Teve uns que surgiram nos anos 80. Mas aí não. O Frank Miller que surgiu ali nos anos 80, 90, já tá acabadão também. Todo mundo velhão mesmo, mais velho que eu ou da mesma idade. O que eu vejo surgindo mais são desenhistas. Desenhista continua, até porque desenhista ele só vai trabalhar nos quadrinhos, ele também ele vai pegar outros segmentos que ele pode ganhar dinheiro, mas efetivamente de quadrinhos os desenhistas se renovam, mas os roteiristas bem pouco, quase ninguém. E voltando um pouquinho para essa questão dos filmes, você acha que já está atingindo uma espécie de estouro da bolha, assim que daqui a pouco vão parar com isso? Todo mundo já está de saco cheio? Não. Você acha que ainda tem... Não, porque eles só não aproveitam os roteiros pré-existentes, porque roteiro para filme,
são 60 anos de quadrinhos. Ou mais. Não, de quadrinhos assim são 60 anos. É roteira beça. O único problema é o ego. O ego não deixa que eles sigam um roteiro de quadrinhos. Eles só se inspiram, né? Cada um quer botar seu pitaco e desanda a massa. Mas você não acha que dos primeiros filmes, por exemplo, foi mais impactante. Mas isso aí sempre teve. Sim, você tem que entender que pra telona já teve, só do Superman, eu acho que teve uns 6 ou 7. Isso que eu ia falar. Porque, por exemplo, antes, teve até mudo. Tinha basicamente o filme do Superman e do Batman. Mas depois que a Marvel começou com a Marvel Studios, aí eles começaram a fazer essa questão de universo compartilhado, de um filme continuar a história no outro. Então, mas o que acontece... Você acha que teve uma evolução no cinema em relação a esse material de quadrinhos adaptado? Eu acho... Os filmes melhoraram? Foram tratados com mais seriedade? Olha, esse negócio de seriedade para o pessoal do cinema é meio complicado. A seriedade nunca foi uma orientação boa para eles, que normalmente o produtor visa o lucro, o diretor visa seu ego, então é complicado. Aí o que acontece? Aí algumas vezes o ego do cara fala mais alto, o produtor fala mais alto e não é considerado, dificilmente é considerado o fã, o espectador. Aí o cara vai ao cinema, aí chega lá, eles gastaram milhões, mas o cara, se decepciona aquilo, pra que eu vim ver isso? Isso aconteceu muito com, por exemplo, o Superman vs Batman, né? Batman vs Superman. Que deu lucro pra caramba, mas muita gente reclamou. Esse último agora, da Múmia, não tem nada a ver com o quadrinho. Não, mas tem a ver com o ego, com o fato do cara inserir as coisas. Foi decepcionante, eu também vi foi decepcionante. Enquanto que aquele primeiro Múmia foi muito legal, o segundo Múmia foi muito legal. E esse agora, aí você pega, vamos voltar aos quadrinhos? Vamos pegar o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, o primeiro foi rebentante, o segundo, mais ou menos. Aí acharam que tinha que inserir mais vilões para achar... Não, aí piorou mais ainda. Porque no terceiro botaram o Venom, botaram o filme... Aí acabou. Aí agora eles modificaram pra caramba o Superman e o Batman, quiseram juntar tudo numa coisa para... Se eles seguissem os roteiros pré-existentes, talvez o filme ficaria mais emocionante, A DC ela tem uma linha de animações que ela segue mais ou menos os roteiros de quadrinhos, Não, mas os filmes são perdidos porque tem o diretor. E o diretor é que complica a situação. Mas você acha que então as animações, por exemplo, da DC, elas têm mais qualidade em termos de roteiro, de história do que filme live action? Tem. Eles seguem mais os gibis do que o cara imagina, viaja, ele segue mais os gibis. E aí fica uma coisa mais gostosa. Por incrível que pareça, o gibi parece ser mais real do que os filmes. Filme, o cara lança a mão de coisa doida que não tinha nem condição. Aí no gibi é meio que fantasia, mas tem um quê de pé no chão. Aí no gibi o cara junta coisa que não tem nem como. E no gibi o cara faz as coisas que é mais normal. Então, e aquilo voltando para a questão da publicação de quadrinhos aqui no Brasil, que hoje em dia, por exemplo, a Panini está com um papel com a qualidade melhor, está com um visual mais fiel ao visual americano, eles estão diminuindo aquela questão de mix, de voltar, de juntar várias revistas numa só, que antigamente no formatinho, às vezes você tinha várias edições seguidas da mesma revista, completava um arco ali numa edição, aí não seguia uma coisa bem ao pé da letra. Eles continuam com problema. Por quê? Porque, por exemplo, quando você pega a história em quadrinho americana, tem vários títulos. Aí o que acontece? Aqui eles cortam tudo
tudo lá é expansivo. Os caras botam em 10 títulos, 15 títulos. Aí o que acontece? Quando chega aqui, não há tantos títulos no mercado e aí alguma coisa vai escapar. E aí no futuro aí fala, tal, o que aconteceu em tal lugar. Mas aqui não chegou nessa aí. O cara não viu. Mas você acha que melhorou? Porque assim, a quantidade de melhorou. A quantidade não, porque eles sempre vão ter esse problema. Porque lá é uma coisa direta e eles sempre baixam o custo para sair, é muito diferente daqui. E aqui não, aqui o cara pega uma coisa pronta, encaixa e aí o cara tem que picotar aqui, picotar ali para poder manter o título. Não tem como, vai ser sempre assim. É uma coisa reeditada. Enquanto em outros países onde é mais fácil se editar as coisas, aí a deslancha mais fácil e atrai mais a atenção. Aqui sempre vai ser assim. E em questão de preço, assim, antigamente o quadrinho saía mais em conta, você tinha uma sensação de que ele era mais barato, ou é porque o dinheiro valia mais e tal? Porque hoje em dia uma edição mensal tá saindo aí uns R$7,50, mais ou menos as comuns, assim, de DC. Olha, em relação ao brasileiro, o R$7,50, se não fosse a cerveja, era barato, mas o problema é que entre a cerveja e o gibi, o cara prefere a cerveja. Mas antigamente você acha que, em comparação não, era mais caro, era mais caro em termos de comparação. Sempre foi mais caro. A não ser na época que realmente eu comecei, era um pouco mais barato. Por conta deles também que aqui sempre teve crise, eles reduziram o que puderam, por isso que veio o formatinho. Mas a qualidade aumentou e o problema é que, por exemplo, a capa traz muito mais do que o conteúdo. E eu gosto mais do conteúdo. E antes de encerrar, você tem alguma recomendação de algum personagem, algum arco que você marcou muito assim? E você fala, caramba, eu lembro dessa história até hoje. Não, a que eu sempre até falei pra você, que eu acho sensacional, fantástico, foi a Vida de Krypton, de 80 e pouco. O Homem de Aço do John Byrne. Aquela... quando o cara descreve todo... O cara dedica uma série só a Krypton, explicando como era a vida lá, o que levou a história até a explosão de Krypton. Eu achei sensacional, eu nunca esqueci. E outro foi uma série chamada Guerra e Sombras, aí pô, também show de bola, que não tem a ver com Marvel, bem DC, mas é um negócio muito legal. Fora isso, talvez algumas coisas do Batman, o Messias também muito bom, e aí eu não me lembro mais ninguém. E se eu fosse lembrar também todos agora, ia ser difícil. E assim, lá fora, o pessoal, tanto DC quanto Marvel, eles estão oferecendo quadrinhos de um meio digital. E aqui no Brasil a gente não tem isso. Você acha... eu digo oficialmente, assim. A gente fica no paralelo mesmo que tá bom. Mas você acha que isso é um futuro? Que você acha que no futuro vão parar de vender gibi? Eu acho que o gibi físico não acaba, porque se ele acabar também não vai ter mais. Porque essa era digital, que está se entendendo mais você manda a mensagem, você recebe mensagem, você manda mensagem, recebe uma mensagem, e poucas pessoas que poderiam estar até lendo livros não leem livro digital. Quer dizer, se você não lê nem um livro digital, você pega as mensagens, são tudo mensagens quebradas, são com erros fenomenais de português, são tudo de ruim. Aí acontece, como é que você vai ler gibi, quadrinhos? Como é que o cara vai prestar atenção em quadrinhos? É muito difícil. O cara está muito mais interessado em outras coisas do que realmente ler quadrinhos. E
a pessoa que gosta de quadrinhos continua gostando de folhear. Não tem comparação. Folhear, você volta a página e vê. No digital você volta a página, mas você não volta a página, você muda um quadrinho. Bom, então, antes de encerrar, você tem alguma mensagem pro pessoal que acompanha o canal? Alguma coisa? Leia quadrinhos, preste atenção nele. Então, é o que eu posso dizer. Muito obrigado pela presença. Presença, ele nunca me vê. E feliz Dia dos Pais, que ainda não é hoje que a gente tá filmando no sábado, mas vai ao ar no Dia dos Pais, então feliz Dia dos Pais pra todo mundo aí. Bom. Pra você também, super pai. E até a próxima, galera. Não esqueçam de curtir o canal, curtir o vídeo aqui, se inscrever no canal, clica no sininho para receber notificações de futuros vídeos e deixe seu comentário, fala o que vocês acharam desse vídeo, se vocês têm alguma mensagem pro meu pai, se você conhece meu pai conhece meu pai. Não me xinguem. Então, galera, até a próxima, valeu! Tchau, tchau.